Bom dia a todos, todas. Uma alegria estarmos aqui outra vez, né? Eu vou partir disso mesmo que você falou. Tentar não repetir o Miro e o Ardex, cujo conteúdo concordo plenamente, mas eu acho que nós podemos avançar em coisas, porque a história está nos dando uma outra oportunidade. Agradeço ao Núcleo pelo convite. Quero agradecer a TV Comunitária do Rio de Janeiro, que está aqui, canal 6 da NET, que está Soriano lá atrás, o diretor, 26 anos enfrentando vento e tempestade para manter a TV no ar. É uma TV que reproduz a programação da Telesur também. Então, isso são fatos importantíssimos, né? A Cláudia tinha dito que aqui somos já, eu diria, juventude acumulada, né? Nossa bancada. Juventude acumulada. É o que o Chaves, o comandante Chaves, quando eu participei da construção da Telesur, e ainda hoje, ele dizia: no hay viejos, hay juventude acumulada. Teve uma senhora de 92 anos que foi a primeira a receber o diploma quando foi erradicado o analfabetismo na Venezuela. 92 anos. Isso é vigor, isso é esperança, é humanidade, é força, é juventude acumulada. E eu queria agradecer a Cláudia, apenas um pequeno reparo: o meu nariz prova que eu não sou exatamente branca, o meu nariz é africano. Mas é sem problema. Aqui, se fosse somar os anos de militância desses quatro aqui, bom, se fosse somar a idade, tem que trazer a calculadora, mas tudo bem. O que importa é que a gente está vivo e temos uma nova oportunidade, porque a história deu ao Lula a oportunidade de um terceiro mandato. E eu começo contando uma historinha para dizer isso. Por que é possível? Por que eu acredito fazer uma nova, outra, necessária, urgente e possível comunicação com todos as sombras que estão por aí? Primeiro, porque já foi feito. Segundo, porque está sendo feito em várias partes do mundo. E aqui já foi feito, alguma coisa foi feita. Eu conto uma historinha para vocês. No dia 11 de julho de 2009, o Lula foi convidado a ir ao Timor-Leste, passou pelo Vietnã e foi para o Timor-Leste. E o Comitê de Solidariedade ao Povo do Timor-Leste indicou duas pessoas a convite do presidente Lula para participar dessa visita ao Timor-Leste. E fomos dois companheiros, eu fui integrado, eu fui indicado para ele. Para não ir apenas uma viagem, né? Nós fizemos uma plenária do comitê e compramos uma rádio comunitária e pusemos dentro do ouvido do Lula. Ele não sabia, só ficou sabendo lá. Porque se a gente fosse falar, nós não pusemos, desmontamos aquilo, pusemos dentro das nossas malas, pequeno, né, leve. E o engenheiro foi conosco, você monta em um dia, monta em um dia. E chegando lá, o presidente Xanana Guzmão disse assim: olha, o presidente Lula está aqui, o Comitê de Solidariedade Brasiliense ao Timor-Leste. E eles não apenas, quando ninguém sabia o que era Timor-Leste no Brasil, eles já faziam solidariedade conosco, que agora eles trouxeram uma rádio, doaram essa rádio com 300 discos de música popular brasileira, inclusive Teixeirinha, porque eles pediram, Zeca Pagodinho, Martinho da Vila, tudo, Bete Carvalho. E aí o Lula ficou assim espantado. E no final desse almoço, né, isso foi numa solenidade, assim, um almoço e tal, no final o Lula me chamou à parte e disse assim: agora você pode falar, né? Durante muito tempo eu não falei isso. Ele disse assim: eu quero te dizer que eu reconheço que eu tenho uma dívida para com as rádios comunitárias.
Você sabe que o Gilberto Carvalho declarou no filme, está gravado, né, que foi no período do governo Lula em que houve mais fechamento e perseguição às rádios comunitárias, inclusive com processos criminais contra companheiros que ainda estão sendo processados, até hoje. E mais do que isso, que é o que eu falei para ele, né? Ele disse assim: eu queria que vocês me ajudassem a pagar essa dívida antes de eu sair do governo. Era 2009, é o dia do aniversário da minha filha, 11 de julho de 2009, e ele sairia em 2010. Quero pagar antes, ele disse. Você pode ajudar? Vocês podem? Claro, não. O que você está disposto a fazer, presidente? Eu disse: olha, nós recomendamos o seguinte: primeiro, enquadra a Polícia Federal, porque a Polícia Federal está exorbitando a lei. Ela está não apenas pressionada pelos magnatas da mídia, ela está não apenas indo nas casas, nas comunidades. Uma senhora em Brasília morreu de susto quando a PF, um pontapé na casa dela, onde funcionava a rádio comunitária, entraram com metralhadora, ela teve um infarto e morreu. Então, a Polícia Federal não pode apreender, muito menos destruir. Foram destruídos 147 milhões de equipamentos. Naquela época, passaram os tratores por cima. Saiu uma reportagem na TV Bandeirante. Então, só pode lacrar. Só não pode aprender. Destruir, muito menos. 147 milhões de equipamentos foram destruídos ilegalmente. Ficou assim: não, eu reconheço que eu tenho uma dívida. Bom, a história deu a ele a oportunidade de pagar essa dívida agora, que era o que eu estava falando com o Lalo, antes da gente entrar aqui, comigo também. A terceira oportunidade, né, de governo é uma coisa muito, muito especial, em história, que é que nós tivemos. O governo Getúlio teve 3 experiências de governo. A primeira pela força das armas, o movimento popular armado, em 1930, iniciou um processo de industrialização de direitos laborais. Depois a Constituinte, em 34, que fez inclusive a auditoria da dívida externa, direito de voto feminino, e depois a volta aos braços do povo, em 1950. E ali já foi feita uma outra comunicação possível. A criação da Última Hora, a nacionalização da Rádio Nacional, a criação da Rádio Mauá, a emissora dos trabalhadores, que era para a reeducação dos sentidos, porque nós somos uma sociedade completamente enferma. Ninguém tem dúvida disso. Mas nós temos a esperança para curar as nossas dificuldades, né? Esperança, construção de consciência, mobilização popular. É o remédio, é o único que a história nos oferece. E nesse sentido, nós temos que acreditar que já foi feita uma grande experiência, né? Vila Lobos, nessa época de Getúlio, foi o grande educador musical da juventude brasileira. Não é por acaso que o Brasil tem tanta sensibilidade musical construída. Isso tudo era política pública. Tudo isso era o Instituto Nacional do Cinema Educativo com Roquete Pinto, construído nessa época. A Rádio Mauá era uma rádio destinada aos trabalhadores, e os sindicatos participavam do conselho diretivo dessa rádio. Seus redatores eram Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, Cecília Meirelles, Nestor de Holanda. Só para dar uma ideia, era para ter noção dos direitos sociais, noção de cultura, de educação musical, literatura através do rádio. Já foi feito muita coisa. Eu creio que nesses 14 anos, concordo aqui com o Miro Arbex, nós perdemos uma oportunidade que a história já tinha nos dado lá atrás de avançar muito mais. Né? Ficamos no meio do caminho. E agora nós temos a oportunidade de fazer aquilo que não foi feito tão antes. Nós não tínhamos conseguido democratizar
nem a terra, nem a moeda, nem a palavra. São as 3 dívidas acumuladas com o povo brasileiro, que evidentemente o Lula disse recentemente: eu não voltei para fazer o mesmo, eu voltei para fazer aquilo que não foi feito e para fazer muito mais. É nisso que nós temos que nos apoiar. É nisso que nós temos, nessa decisão dele, entendendo a responsabilidade da história, que a história me coloca nas mãos e de todos nós. Não é um processo pessoal, é um processo de todos nós, e que nós podemos realmente desenvolver essa questão. Então, a primeira coisa é isso a oportunidade histórica, né? Segundo, é que existem muitos instrumentos que já foram criados ao longo do tempo que não são utilizados. Algumas são medidas infraconstitucionais e que é parte do acúmulo da nossa luta. Por exemplo, nós temos a lei das TVs comunitárias, a lei das rádios comunitárias, são de 97. E até hoje não se conseguiu fazer a consolidação, o financiamento, porque isso não adianta você botar na lei e vocês se virem. Vocês se virem significa penúria extrema, incapacidade de compra de equipamentos, de elevar a qualidade da programação, porque não foi construído um modelo de financiamento por causa da pressão dos magnatas da mídia. Pois nesse momento agora nós vamos ter a terceira oportunidade junto com o Lula. E aí entram as medidas que eu gostaria de levantar, e o Lalo já, que é o nosso homem na transição, né? Eu vi que ele estava recebendo mensagem do Alckmin aqui. Companheiro Alckmin. Dialogando com o Alckmin. Estou brincando, mas eu quero dizer que nós temos essa oportunidade. Eu vou citar as coisas que nós já temos. Já temos. Porque existe um tabu na esquerda, é verdade isso, que tanto o Miro como o Arbex falaram. Um tabu, uma certa alienação da própria esquerda, uma globodependência da própria esquerda. A esquerda, grande parte da esquerda é globodependente. E eles não são exatamente primados por falta de qualidade. Eles têm qualidade. As novelas são um sucesso. Para o mal, mas um sucesso. Né? É uma, digamos, como estilo comunicativo, é uma coisa fantástica. Você prende milhões num enredo. Agora, por que nós não poderíamos fazer pela EBC? Já começo daquilo que nós poderíamos fazer. Está nas mãos do Lalo. Nacionalizar a EBC, porque não adianta nada. A EBC foi criada a partir da estrutura da Radiobras, que é a Rádio Nacional, a TV Nacional, tudo isso já existia antes, criado na época do governo Geisel, foi aproveitada, unificada, construída a EBC como empresa pública, mas ela era, por exemplo, para quem conhece Brasília, na asa norte você não via o sinal aberto da TV Brasil. Na asa norte, em Sobradinho, no Guará. Era muito ruim o sinal, cheio de chuvisco. Porque não houve a decisão de fazer a disputa pela audiência. A disputa é política. A disputa pela audiência, fazer a compra necessária de equipamentos. E agora nós temos recursos, porque uma das coisas que nós conseguimos fazer há muito tempo atrás foi a criação do FUST, Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, que obriga essas empresas a destinarem uma parte pequena para a comunicação pública. Então não será falta de receitas que poderá ser argumentada agora. Estamos falando aqui da ordem de 4 ou 5 bilhões. 6,2 bilhões. A transição já chegou aqui. O Alckmin já está preciso. 6,2 bilhões, então não é falta de recurso. A falta é a decisão política, é de colocar exatamente a comunicação onde ela tem que estar,
como ideia, meta, atividade essencial para a transformação da sociedade. Você não viu esse dinheiro. Pois é, mas essa ideia de que nós podemos fazer, isso vai surgir de uma convocatória. Por exemplo, então, primeira ponto de vista, nacionalizar a EBC para aquela... Você pode construir uma TV nacional que não é captada em São Paulo? Tem sentido, né? A TV Brasil não era vista, a não ser por quem pagasse os serviços de TV por assinatura, por exemplo, né? Segunda experiência do que já existe, a EBC já existe, tem que ser recuperado no seu sentido público, remontar a participação. Ela fez muita programação de crítica na época, Cuba, Venezuela, isso não pode acontecer. Então tem que ter outro jornalismo, não só outra comunicação, outro jornalismo também, para o qual é necessária a reeducação dos sentidos. Mas nós temos, por exemplo, a lei dos canais da cidadania, está absolutamente regulamentada. Não é que nós precisaríamos fazer uma constituinte para... Não, isso já é lei, sancionada pelo Lula em 2006 e com a regulamentação em 2012. Basta, ela criou o Sistema Brasileiro de TV Digital e permite a cada município ter um canal de televisão digital, que são 4 canais, sendo que a lei diz que 2 desses canais serão destinados à sociedade organizada, às entidades comunitárias da sociedade, inclusive as TVs comunitárias que migrariam para o sinal digital. Quer dizer, isso já existe. Mas por que não foi feito? Por causa do tabu, por causa de você não colocar a comunicação como prioridade para a transformação social. A direita não tem essa dúvida que nós temos. Foi preciso que o Lula fosse ao horário integral. Existe uma máquina de mentiras, ninguém sabe quem paga, de onde vem o dinheiro, ninguém sabe onde estão os robôs. Lula denunciou isso. E nós respondimos no varejo. No varejo. E eles fazendo uma avalanche de milhões, 30 milhões cada vídeo. 30 milhões de visualizações. Então, lei dos canais de cidadania. É possível já criar uma rede municipal de canais. Já está na legislação aprovada. Decreto-Lei 5.820. Já regulamentado. Então, não é algo que vai precisar de fazer. Existe também a possibilidade de você criar mecanismos de desenvolvimento. É uma instrução normativa que chegou a ser aprovada nos finalzinho do governo Dilma, mas não chegou a ser implementada. É uma instrução normativa 308, se não me engano, que permite que as TVs comunitárias e rádios comunitárias também tenham acesso à publicidade. 6 minutos por hora de publicidade. É o que diz essa instrução. Quer dizer, existem esses mecanismos, eles foram interrompidos pelo golpe. Inclusive o Bolsonaro colocou uma sobrestação sobre, por exemplo, essa lei dos canais das cidadanias e intimidou. Na mão grande ele disse, não, isso aí não está em vigor, não, porque ele percebeu o grau de democracia que tem nessa lei dos canais da cidadania. Mas a esquerda, de 2006 até 2006, apenas 2 canais da cidadania foram implantados. Nós chegamos a ter 600 prefeituras de esquerda. Poderiam ter tido 600 televisões municipais implantadas. Tem a de Salvador, tem gente da Bahia aqui, que funciona modestamente, TV Quirimurê, e uma outra no Nordeste, que também funciona ainda com essa atividade. Então, quer dizer, tudo deve ser analisado a partir da necessária mudança de reeducação de sentidos, que a sociedade precisa, mas que também a esquerda precisa, não só a sociedade. Nós também precisamos ter outra noção. Esse documento que o Arbex falou, de guerra cognitiva da OTAN, quando saiu esse documento, na reunião de cúpula dos BRICS,
Putin propôs a criação de uma internet dos BRICS. Tal a gravidade, tal a percepção que se tem, que por aí você pode chegar a construir um verdadeiro desastre da humanidade, conduzindo as pessoas, não pelas armas, mas pela perda da capacidade de pensar, como dizia Fidel Castro. Fidel dizia assim, o monopólio mundial da mídia, o problema não são as mentiras. O problema é criar a impossibilidade, incapacidade de pensar. Essas pessoas seguem qualquer loucura. Estamos vendo aqui no Brasil. Para fazer essa disputa na questão das redes sociais, ou redes digitais, nós também temos um instrumento, não precisa fazer uma constituinte para criar. A Telebrás, ela foi esvaziada, mas ela não foi extinta. E a partir daí você pode fazer a universalização, a democratização da internet a partir de uma empresa estatal. Porque se isso for para o mercado, vai dar do mesmo, é mais do mesmo. Então nós temos uma grande oportunidade para democratizar a moeda, a terra e a palavra, porque se não conseguirmos a mobilização da sociedade, se nós não conseguirmos fazer com que a sociedade entenda que essa dívida informativa social gigantesca, criada em décadas, contra o povo brasileiro, contra a nossa cultura, contra a nossa identidade cultural, contra o nosso sentido de nação, a verdadeira meta de pátria, que não é... Pátria é uma nação culta, soberana, capaz de discernir os valores, capaz de entender que é preciso civilizar sempre, inclusive fazendo as alianças necessárias, porque somos membros dos BRICS. Será retomado com Lula a CELAC, a Unasul. Poderemos fazer uma aliança muito mais intensa com a Telesur do que foi feito no passado. Só o Requião, naquela época, topou colocar a Telesur em satélite nacional. Só o Requião botou em alcance nacional. Essa é uma dívida de gratidão que nós temos com o governador Requião. Mas nós podemos fazer muito mais e criar essa outra visão que está em prática, né? Porque nós temos alguma coisa na Argentina funcionando, tem uma rede de rádios indígenas da Bolívia funcionando, tem a Telesur na Venezuela, porque não é só a Telesur, é que a Venezuela, o partido da Venezuela, a Rebeca, uma sociedade de 30 milhões de habitantes, o Partido Socialista Unificado, criado pelo Chaves, tem 5 milhões e meio de filiados. Tem 4 milhões de pessoas, inclusive mulheres, 800 mil mulheres, que participam das milícias populares bolivarianas, todas armadas, intelectuais, trabalhadores, sindicalistas. É por isso que lá o processo sofre, o nível de vida foi destruído de fora, uma guerra monetária, uma guerra de sanções, mas não cai, se mantém, e haverá parcerias necessárias. Ou seja, com a volta do Lula estaremos podendo discutir tudo isso que já foi dito aqui, mas com essa coisa que o Lula já disse: eu não voltei para fazer mais do mesmo, eu voltei porque é possível fazer aquilo que não pude. Às vezes ele diz porque alguma coisa eu não sabia, às vezes não conhecia, talvez, depende, às vezes ele fala uma coisa ou outra assim. Mas ele, concretamente, ele demonstra não apenas a coragem, como o compromisso e o dever que ele tem para com o povo brasileiro, e essa é a nossa grande oportunidade de fazer do governo Lula 3 o pagamento dessa enorme, gigantesca, monstruosa dívida informativa e cultural contra o povo brasileiro, nos levando à barbárie do conhecimento, da sensibilidade, do embrutecimento, e tudo isso é possível reverter para construir no Brasil uma pátria solidária com os povos que querem salvar a humanidade da bestiológica e incontornável crise do capitalismo, que só nos leva realmente para o pântano. A saída é a transformação
socialista da humanidade. Muito obrigado.